Você tem o Patriarca de Alexandria. Isso não é uma coisa de papel. Está lá a Igreja de Alexandria, São Marcos estava lá, etc. Tal. Por exemplo, a tradição de padre não poder se casar. Isso não tem na Bíblia, né? É uma tradição. E aí uma coisa, por exemplo, vocês não consideram Pedro o primeiro papa? Acho que é o primeiro papa, né? E ele era casado. Quando que surgiu essa regra de não poder se casar? É um tema bem interessante esse, porque, em primeiro lugar, o evangelho tem que ser bem nos detalhes, porque às vezes é numa palavra que você percebe tudo. Pedro tinha uma sogra. Está lá no começo do evangelho de São Marcos, Jesus cura a sogra de Pedro. Inclusive, dizem que foi por isso que depois ele negou Jesus. Mas não era para ter curado, né? Piadas à parte, né? Ele tinha uma sogra, mas não significa dizer que ele estava vivendo com a sua mulher. As duas coisas são diferentes. Depois, no Evangelho de São Lucas, se não me engano, eu não vou me lembrar de qual o versículo, talvez capítulo 18, 19, não sei. Os apóstolos perguntam: Senhor, eis que nós deixamos tudo para te seguir. Jesus diz: não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mulher, filhos, por causa de mim, que não receba muito mais, etc. Pode ser que ele tenha deixado. Pode ser que tenha deixado, e essa era a prática nos primeiros séculos. Tanto é que, no capítulo 19 de São Mateus, Jesus faz uma afirmação muito... Ele começa falando do casamento, aí os apóstolos dizem: mas se for assim, é melhor o homem não se casar. Aí Jesus não diz para eles: não, imagina. Ele fala: nem todos podem compreender isso, a não ser aqueles a quem foi dado. Há eunucos que nascem assim, há eunucos feitos tais pelas mãos dos homens, e há eunucos que a si mesmos fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem puder entender, que compreenda. Ou seja, Jesus está chamando quem não se casa de eunuco. O que isso reflete? Então, alguns exegetas dizem o seguinte: possivelmente aqueles 13 homens andando, o pessoal começou a botar o apelido de eunuco. Aí os 13 eunucos andando de cima para baixo. Que eram homens que andavam juntos e não tinham mulher com eles. E Jesus utiliza isso, naquele momento, utiliza o xingamento para falar sobre o celibato por amor ao reino dos céus. Nós temos, por exemplo, no capítulo 16 de São Mateus, Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos dizem: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros que és Jeremias ou algum dos profetas. Ou seja, Elias não era casado, João Batista não era casado, Jeremias não era casado, Eliseu também não era. Eram todos celibatários. Ou seja, eles enxergavam Jesus como um celibatário. Não é ao acaso que o chamam assim. Paulo abraça o celibato e diz que, se ele pudesse aconselhar alguém a alguma coisa, ele aconselharia o celibato, porque ele diz que quem pratica o celibato cuida das coisas do Senhor. E sim, haverá um momento em que São Paulo, acho que na segunda aos Coríntios, mas eu não tenho certeza, ele vai dizer que Pedro leva consigo uma mulher ou uma irmã, alguma coisa assim. Mas isso também não é prova de matrimônio, né? De convívio matrimonial. Então, até o século IV, o mais comum na igreja, como todo mundo podia morrer a qualquer momento, havia perseguição, era realmente que os homens abandonassem as mulheres e abraçassem o sacerdócio. A partir do século V, mais ou menos, a igreja começa a ordenar exclusivamente quem tem vocação ao celibato. No Oriente, isso demorou mais. E tanto é que a mesma disciplina não colou lá. Depois eles adulteraram o chamado Concílio Trulano,
que é um concílio que aconteceu no Palácio de Trullos, que era um palácio do imperador de Constantinopla. Isso está bem provado historicamente, para permitirem a ordenação de homens casados que convivam com as suas mulheres. Tá. Mas sempre houve, digamos assim, o sacerdócio celibatário na igreja, desde os apóstolos. Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta e, nossa, eu tenho até medo de fazer essa pergunta. Não, faça. Porque é polêmico. A gente, no meio evangélico, a gente vê muito pastor se corrompendo, muito pastor principalmente seduzido pela fama e pelo dinheiro. E no meio católico se ouve proporcionalmente, né? Porque não dá pra falar, assim como dá pra falar que todo pastor é assim, isso é um erro muito comum, pessoas generalizarem. Tem pastor pilantra? Lógico que tem, mas tem um monte que não é pilantra e tá ralando ali pelas ovelhas. É comum, quando surge algum problema na católica, ter a ver com pedofilia. Isso não é um... Tá. Tem meio que um estigma, né? O pessoal até fala do negócio de ficar debaixo da saia do padre e tal. O fato de não poder se casar, você acha que tem uma tendência a pessoas que têm tendência homossexual? Porque o mais normal é um adolescente tá fervilhando ali, eu quero casar, eu quero transar, né? Independente da religião, né? Tem a questão de ser um chamado de Deus, acho, né? De Deus já chamar mesmo e a pessoa ser celibatária, independente disso. Não que, obviamente, não estou falando que todos são. Mas você acha que pode ter uma tendência disso? Pode acontecer? Mas pode. também acontece de um padre, e eu não estou falando mal da igreja católica, pelo amor de Deus, pastor também faz muita asneira, né? Acontece de padres também terem caso com freira, por exemplo? Já aconteceram. Tá. Casos assim. O mais comum não é isso. O mais comum que acontece realmente é de padres abandonarem o sacerdócio para casar com mulheres ou para praticarem a homossexualidade. Acontece? Acontece. Ele abandona o cargo? Às vezes tem vida dupla também, pode acontecer. Tá. E entre os pastores também. Uhum. Acontecem as duas mesmas coisas. Talvez a escala seja diferente. Porque então, vocês são mais tentados hormonalmente por não terem uma esposa, não é? Eu acho que a diferença entre o celibatário e o homem casado é muito pequena. Porque a diferença é que você só pode olhar para uma mulher, eu só não posso olhar para nenhuma. Mas você só pode olhar para uma. Tem bilhões no mundo. A diferença não é tão grande assim. E depois, assim, é que nós pensamos muito com categorias sexuais. Bom, é verdade que a gente não pode suprimir, digamos assim, a pulsão sexual. Ela existe, não dá para ignorá-la. Uhum. Mas matrimônio e celibato, mais do que formas de praticar sexualidade ou de não praticá-la, são modos de vida. Uhum. Então, por exemplo, eu não me casaria, mesmo se eu não fosse padre, porque eu não caibo dentro de um casamento. Seria cruel com uma pessoa. Eu não posso dar atenção para ela. Eu sou a minha personalidade, a minha missão, transcendem. Você veja, eu vou dar um exemplo bem pequeno. Esses dias eu vi um meme em que o rapaz diz o seguinte: cada vez que eu vou para casa e eu vou escutar os meus pais conversando, é como se tivesse uma terceira guerra mundial microscópica. Porque os problemas são pequeníssimos e uma tensão, um negócio, Então, veja bem, o horizonte de consciência de um homem dedicado ao estudo, oração, etc., ele não convive bem com tem que pagar essa conta, tem que fazer aquilo ali, tem que... que o menino tá doente, que não sei o que lá. A mulher tá chateada. É aniversário da vovó, não sei o que. Que tem a ver com a orientação de Paulo. Tem a ver com a orientação de Paulo. Uhum. Então, por exemplo, um dos prazeres que eu tenho é chegar em casa à noite e ter silêncio. Absoluto silêncio. Uhum. A pessoa, o senhor não se sente sozinho? Às vezes eu me sinto. Mas às vezes esse sentir-se sozinho é extremamente bom. Solitude, né? Tem dia que não é, mas tem dia que é ótimo. Uhum.
o modo como nós lidamos nas igrejas cristãs com o tema da sexualidade ainda é um modo muito, eu diria assim, complexado. Por quê? Porque a gente lida com o fenômeno da sexualidade como se fosse uma coisa absurda, estranha, né? Eu dizia há um pouco atrás que nada me escandaliza. Por quê? Geralmente, o que está por trás dessa pergunta em geral? O que é que te escandaliza? Todo mundo pensa imediatamente em pecados sexuais. Eu tenho 45 anos. Será que eu não sei que o ser humano é capaz das bulícias sexuais mais variadas? Será que eu vou me escandalizar com isso? Isso é humano. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. E isso faz parte do equilíbrio que cada um tem e que precisa ter diante desse fenômeno. Porque se você ficar o tempo todo como se você fosse a Dona Bela da escolinha do professor Raimundo, né? Oh, não, tarado, não sei o quê. Quer dizer, qualquer coisa você trata aquilo como se fosse um absurdo. Você não vai ser bem resolvido. Então hoje eu vejo muito isso no mundo, assim, até no mundo católico, no evangélico também. Você tem muito que provar que você é homem mesmo, que você é mulher mesmo, que você está dentro de um padrão, etc, etc, tal. Só que as pessoas raramente param para pensar que quanto mais elas fazem isso, menos elas são realmente aquilo que elas querem performar. Será que existe algo mais antimasculino do que você tentar imitar um outro homem? Ou mais antifeminino do que você imitar, ainda que por contraste, outra mulher? A sexualidade não passa por aí. Então hoje, é verdade, nós estamos vendo nos meios cristãos um culto, no caso do homem, a testosterona. Macho alfa, né? Exato. E o macho alfa, na verdade, é o objeto de desejo de boa parte dos homens homossexuais. Então, ele está se tornando um objeto de desejo e ele mesmo está desejando ser algo que, na verdade, os nossos avós nem pensavam nisso. Então, quando nós falamos de feminilidade, masculinidade, quando nós falamos de sexualidade, nós estamos lidando, nós todos estamos com problemas no subsolo e que às vezes vão se manifestar como adultério, como abuso de menor, como práticas homossexuais ou até mais loucas do que isso. Quer dizer, eu não estou querendo dizer que quem é homossexual é louco. Eu digo práticas mais incomuns, heterodoxas, digamos assim, né? Do que, então, o mundo está assim. Não, é muito legal essa reflexão aí. Boa. Galera, a gente está caminhando para o final, tem mais um quadro, eu quero fazer mais uma pergunta sobre a intercessão dos santos, que é um ponto difícil para mim também. E eu vou falar, gente, eu só tenho que acabar aqui por causa da duração aí do episódio já. Tranquilamente eu ficaria mais horas aqui conversando, que é extremamente agradável falar com você. Eu agradeço. Padre, porque sabe quando você manda a pergunta e você se interessa por tudo que o cara tá falando e a coisa flui, sabe, sem ficar preocupado, né? Muito bom esse episódio aqui, espero que vocês estejam gostando. E uma coisa que eu gosto muito, Padre, é de